Olá, pessoal! Nessa aula nós veremos descritores de textura, ou seja, formas de se caracterizar a textura de objetos contidos em uma imagem. Para dar uma motivada inicial sobre a importância de descritores de textura, vamos lembrar o que a gente viu ali nas aulas passadas do conceito de linearização. Na linearização, nós tínhamos que a tarefa, de separar pixels de uma intensidade alta de pixels de intensidade baixa. E qual que era a hipótese? A hipótese era que pixels de uma certa intensidade, eles eram referentes a um dado objeto, e pixels com uma intensidade bem diferente eram referentes a um outro objeto. Então, por exemplo, naquela imagem do gato que a gente viu, o gato tinha a cor predominantemente preta e o fundo tinha a cor predominantemente branca. Então, nós tínhamos aquela ideia, se após a identificação de um limiar adequado, tudo que está abaixo daquele limiar provavelmente pertence ao gato e tudo que está acima pertence ao fundo. Mas acontece que a maior parte dos objetos da natureza eles não obedecem essa regra simples. Os objetos possuem variações de intensidade, ou seja, eles têm intensidades mais altas, mais baixas, intermediárias. Então, simplesmente aplicar um limiar no objeto, em muitos casos, não funciona, né? Esse procedimento simples. Um exemplo que a gente pode ver está nessa imagem aqui. Nessa imagem, nós temos diferentes regiões com diferentes contextos, né? Então, por exemplo, nós temos uma região aqui de nuvens, uma região de céu sem nuvens, uma rua e uma região aqui com certo gramado, né? Com algumas plantas aqui. E se nós tentássemos usar apenas a intensidade dos pixels, nós não conseguiríamos identificar esses objetos, né? Porque as nuvens, por exemplo, apesar de elas serem brancas, elas têm várias regiões mais escuras. O céu aquele tem claramente uma boa variação de intensidade, desde o mais claro até o mais escuro. A rua, ela tem uma região mais escura por causa da sombra e tem regiões mais claras. Aqui nas plantas também, para fora da rua, né, tem regiões claras e bem escuras. Então, simplesmente olhar para a intensidade não seria suficiente para identificar esses objetos. E como que nós naturalmente identificamos essas diferentes regiões da imagem? Nós olhamos justamente em parte para a textura dos objetos. Aqui na rua, nós vemos que existe uma textura que possui pouca variação, então existe uma certa regularidade aqui nos valores, é uma variação suave de intensidade entre os pixels. Já nesse gramado aqui há uma variação bem grande de intensidade, valores altos e pequenos. No céu há uma variação suave também de intensidade. As nuvens também, elas têm uma textura específica que faz com que nós consigamos identificar que isso aqui é uma nuvem, né? Então, a textura, ou seja, o relacionamento entre as intensidades de pixels próximos, é também muito importante na identificação de objetos em uma imagem, e até no entendimento de uma imagem, né? Que a partir da identificação de todos os elementos que compõem a imagem é que nós identificamos o que é essa imagem como um todo, né? Então, por que a textura realmente ela tende a ser tão poderosa na identificação de objetos ou de regiões de imagem? Nós podemos imaginar que naquela segmentação que nós vimos, o valor de cada pixel tende a ser local. Ou seja, nós aplicamos um limiar considerando apenas o valor de um dado pixel ou de uma certa pequena vizinhança do pixel, que é uma visão bem local da nossa imagem, né? Já no caso de textura, nós usamos as informações de como os pixels se relacionam com os vizinhos, tanto os vizinhos próximos quanto os vizinhos mais distantes. Ou seja, dado que eu tenho uma região de alta intensidade, se na minha vizinhança eu tiver uma região de alta intensidade também, é porque eu tenho um objeto uniforme, por exemplo. Já se eu tenho uma região de alta intensidade seguida de uma região de baixa intensidade, é porque eu tenho variações claras de intensidade e, portanto, uma textura específica. Ou seja, a ideia de estudar a textura de imagens é estudar padrões típicos de variação de intensidade em regiões da minha imagem. Aqui eu mostro alguns exemplos. A gente vê, por exemplo, nessas duas imagens, o padrão de textura que elas têm. Na direção vertical,
as intensidades praticamente não se modificam muito, especialmente se você olhar nessa direção aqui, né? As intensidades são praticamente constantes, tendem a ser, né? Já se eu olho na direção horizontal, eu tenho uma variação bem grande de intensidades. Eu tenho valores altos e baixos intercalados, né? Aqui é a mesma coisa, se eu olho na direção vertical, a variação é pequena. Já na direção horizontal, eu tenho variações de intensidade. E a escala de variação nessa imagem da direita aqui é maior do que a escala nessa imagem aqui, da esquerda. Porque na imagem da esquerda, conforme eu ando aqui na direção horizontal, eu tenho uma variação rápida de valores altos e baixos, altos e baixos. Já na imagem da direita, eu tenho uma variação mais lenta. Eu tenho valores baixos, depois alto, baixo e alto. Ou seja, eu tenho uma textura numa direção similar, na direção aqui vertical, né? Ou horizontal, dependendo de como você referencia, né? Eu tenho uma variação da direção horizontal, mas essas texturas têm escalas diferentes. Da mesma forma aqui, nós temos uma imagem contendo bolhas de sabão. Claramente tem uma textura bem característica, né? Que dá para ser identificada. Nessa imagem que eu tenho tijolos aqui, eu também tenho uma variação bem suave, praticamente não varia quando eu estou em cima de um tijolo, seguida de variações bem abruptas entre os tijolos aqui e depois uma variação suave de novo. Então eu tenho variações típicas nessas imagens que caracterizam bem o conteúdo das imagens. Bom, e uma das técnicas mais tradicionais para sinalizar a textura de imagem, existem na verdade inúmeras técnicas, inúmeras formas de caracterizar texturas, mas uma bem comum e é bem popular por ela ser bem simples e uma ideia que é imediata quando a gente olha a definição de textura, né, a ideia de textura, é a chamada Gray Level Co-occurrence Matrix. Essa matriz, essencialmente, a tradução dela, né, é a matriz de co-ocorrência de níveis de cinza. Então, o que quer dizer essa matriz? Ela vai armazenar os relacionamentos de intensidade entre pixels próximos na imagem. Vai ficar mais claro logo em seguida quando a gente apresentá-la formalmente, mas essencialmente a ideia é essa, é eu ver, dado que eu tenho um pixel de valor alto, como que é a intensidade dos vizinhos desse pixel? Elas são altas também? São baixas? São parecidas? Uma das coisas mais importantes dessa matriz, um dos parâmetros mais importantes, é o deslocamento que é utilizado para definir a matriz. Então lembre-se bem desse termo, do deslocamento, que vai ser um parâmetro D, que vai ter dois valores, o deslocamento na linha e na coluna que eu vou olhar. Isso aqui nada mais é do que, dado que eu estou num certo pixel da minha imagem, eu vou olhar para o pixel que está a R linhas e R colunas em relação a esse meu pixel. Por exemplo, se R é 5 e C é 2, então eu vou olhar 5 linhas para baixo e 2 colunas para a direita. E aí eu vou comparar a intensidade desse meu pixel de referência e do pixel que está 5 linhas para baixo e 2 colunas para a direita. Okay? Então esse é o deslocamento que é o parâmetro dessa matriz de co-ocorrência. E como que nós podemos definir essa matriz? Então vamos imaginar que essa matriz de co-ocorrência ela é determinada pela letra G aqui. E essa matriz ela vai representar, cada linha e cada coluna vai representar um nível de intensidade da minha imagem. Então, por exemplo, se a imagem possuir 256 níveis de intensidade, a minha matriz G vai possuir 256 linhas e colunas, porque cada linha e cada coluna é respectiva a um nível de intensidade da imagem, ou seja, não é respectivo ao tamanho da minha imagem, é o número de intensidades que eu tenho na imagem. Com isso, dado o valor de deslocamento RC, que é, lembrando, quando a gente tem que andar na linha e coluna, para cada pixel na posição IJ, nós verificamos qual a intensidade da posição no pixel IR mais JC. Ou seja, nós, dado um pixel de referência J, nós olhamos no deslocamento RC para ver quem que é o pixel em R mais JC. Ou seja, vamos dizer que eu estou aqui num dado pixel da minha imagem, digamos que eu estou nesse pixel aqui, nesse que tem o valor 2 aqui, eu estou nesse pixel aqui que tem o valor 2 da minha imagem de intensidade. Ele está na linha 1, coluna 2, ou melhor, linha 1, coluna 1, certo? E digamos que o deslocamento que eu defini, vou até por aqui, digamos que o deslocamento D é igual a 2 em R e 1 em C.
Então, deslocamento é duas linhas e uma coluna, ok? Então, esse é o deslocamento que está definido. É um parâmetro que vai ser fixo durante toda a criação da matriz. 2 e 1. Então, eu estou lá no pixel linha 1, coluna 1. E o deslocamento que eu vou olhar, então, é duas linhas para baixo e uma coluna para a direita. Duas linhas para baixo e uma coluna para a direita é esse valor aqui que eu vou dizer que, digamos, tem o valor 4. Esse pixel que tem o valor 4. Então, se eu estou lá no pixel 1, 1, eu vou olhar o deslocamento duas linhas para baixo e uma coluna para a direita. Eu vou estar nesse pixel aqui, que é o 0, 1, 2, 3, linha 3, né, coluna 2. E vamos dizer que ele tem o valor 4. Com isso, vamos falar aqui que esse pixel de referência a gente vai chamar então de IR. IR na posição, bom, vou chamar só de IR, como a gente definiu ali, vai ser o IR, que é igual ao valor da minha imagem nessa posição IJ, né? Então eu tenho o IR, é o valor de intensidade na posição IJ que eu estou olhando naquele momento. E o valor de intensidade, ao fazer o deslocamento definido por D ali, vamos dizer que ele é o IS. Então vai ser o valor IS. Certo? Então eu tenho o valor no pixel de referência e o valor após o deslocamento. E aí o que vai ser feito é, vai ter uma matriz que a gente vai definir inicialmente com todos os valores zero, né? Vai existir uma matriz aqui, que é a matriz de LCM. Então ela vai ter, lembrando, o número de linhas e colunas é o número de níveis de intensidade da minha imagem. Eu vou pôr até mais algumas linhas e colunas aqui. Lembrando, a matriz tem que ser quadrada, né? Porque ela tem o mesmo número de... Porque se a imagem tem um certo nível de número de níveis de intensidade, essa matriz vai ter que ser quadrada. Então, eu só vou completar ela aqui. Ok. Bom, então, essa matriz, que é a GLCM, ela vai ter, então, a linha correspondente à intensidade 0, a intensidade 1, intensidade 2, 3, 4, que ficou meio torto. Intensidade 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Aqui é 4. Até o número de níveis de intensidade da minha imagem. A mesma coisa as colunas. Ela vai ter a coluna referente à intensidade 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seja, vai ter uma matriz grande, que é a GLCM. E aí nós vamos analisar cada pixel da nossa imagem. Nesse caso aqui, quando a gente estava no pixel 2, do pixel de valor 2, né, no pixel na posição 1, 1, tendo valor de intensidade 2, nós verificamos que ao deslocar de duas linhas em uma coluna, o pixel tinha valor 4. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos ir lá e dizer que para a intensidade 2, que é a segunda linha da minha imagem, eu encontrei a intensidade 4 após o deslocamento que foi definido. Então, para essa intensidade 2, eu encontrei a intensidade 4. Então, o que vai ser feito é que eu vou adicionar mais 1 nesse valor correspondente da minha matriz. Certo? Então, eu vou adicionar o valor 1 nessa posição. De novo, porque eu estava num pixel de intensidade 2 e ao deslocar duas linhas em uma coluna, eu encontrei o pixel de intensidade 4. E aí, eu tenho essa relação de intensidades. Ou seja, a GLCM ela armazena esse relacionamento de intensidade de um dado pixel de referência e do pixel que está a um certo deslocamento. Com isso, a gente pode ver a relação dessa matriz com a textura de uma imagem. Né? Se eu definir um certo deslocamento, por exemplo, esse aqui de duas linhas e uma coluna, para cada pixel da minha imagem, eu vou visitando ele e preenchendo a minha matriz de LCM. Então, se eu, digamos, quando eu estiver no pixel vizinho aqui,
de repente, no pixel vizinho, eu vou observar o valor, digamos que aqui tem o valor 7. E aí eu vou observar de novo o deslocamento em duas linhas para baixo e uma coluna para a direita. Digamos que aqui está com o valor 0. Então eu vou lá na minha linha 7 da minha matriz, coluna 0 e coloco o meu valor. Aqui não vai dar para ver, né? Mas é 4, 5, 6. Seria basicamente aqui eu colocaria o valor 1. Né? Só que não está mostrado aqui que a nossa matriz não é tão grande assim. Mas enfim, eu vou olhando cada elemento e colocando, somando 1 no valor respectivo da matriz de concorrência. E depois de percorrer todos os pixels da minha imagem e preencher os valores da minha matriz, eu vou e divido cada valor da matriz de LCM pela soma de todos os valores. Se eu faço isso, eu passo a ter como cada valor da minha matriz uma interpretação de probabilidade da concorrência dos níveis de cinza. Essencialmente, eu posso interpretar essa matriz como sendo, dado que para um certo pixel eu observei uma intensidade 2, qual a chance de que um pixel que está duas linhas para baixo e uma coluna para a direita tenha um valor de intensidade 4, por exemplo, ou 5, 6, que seja, qualquer valor na minha matriz. Então eu tenho essa representação da minha imagem com uma probabilidade de observar uma certa concorrência dos valores da minha matriz. Tentando explicar esse conceito de um exemplo um pouco mais específico, vamos imaginar que nós temos uma imagem, ela tem profundidades de bits aqui de 3, então ela vai ter os valores de 0 até 7, certo? Então vamos imaginar que a gente tem essa imagem de valores de 0 até 7, e o deslocamento que a gente vai usar é esse daqui, é uma linha e duas colunas. Lembrando que ele poderia ser negativo também, só para salientar, né? Poderia ser menos 1, menos 2, a gente pode escolher o deslocamento que a gente quiser. Mas nesse caso, a gente vai deslocar uma linha para baixo e duas colunas para a direita. Certo? O primeiro pixel que a gente vai olhar é esse aqui na posição 00. Então, o pixel na posição 00, se nós deslocarmos uma linha para baixo e duas colunas para a direita, nós temos a intensidade 3. Então, a intensidade 0 está concorrendo com a intensidade 3. Então, nós vamos lá na matriz, linha 0, coluna 3, colocamos mais 1 nessa matriz. Depois nós vamos para o próximo pixel, aqui o pixel que tem o valor de intensidade 1, uma linha para baixo, duas colunas para a direita, o pixel tem intensidade 7. Então nós vamos lá na linha 1, coluna 7 dessa matriz e colocamos o valor 1. Repetimos a mesma coisa, nesse pixel eu tenho a intensidade 5 e aqui eu tenho a intensidade 5 também. Então eu vou lá, na posição 5, 5, coloco mais 1. Aí quando nós chegamos no valor que está na borda, nós temos que fazer uma escolha, né? Ou, por exemplo, quando eu for aqui nesse valor que é 3, que é o pixel na linha 0, coluna 1, 2, 3, 4, ou melhor, 0, 1, 2, 3, coluna 3, né? Eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu preencho uma imagem com zeros ou algum outro valor, faço um preenchimento de borda, ou eu ignoro esses valores. Eu não considero valores aos quais eu não consigo deslocar para verificar a intensidade do pixel. No caso, a gente vai ignorar esses caras. Se eu não consigo achar o pixel deslocado, eu ignoro esse pixel de referência, certo? Então, o próximo cara que a gente iria analisar não seria nem o 3 aqui, nem o 2, seria esse pixel na linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 0, o valor é 2. Se a gente descer uma linha e duas colunas para a direita, eu tenho o valor 5. Então, a gente vai lá na linha 2, coluna 5 e põe mais 1. Repetindo esse procedimento para todos os pixels válidos que a gente consegue ter o deslocamento, o último deles vai ser esse cara aqui, que tem intensidade 2, e aí na linha, uma linha para baixo, duas colunas para a direita, ou melhor, desculpa, tem intensidade 1, esse pixel, né? E aí uma linha para baixo, duas colunas para a direita, ele tem intensidade 2. Então eu vou lá e somo mais 1 para aquele cara. E esse cara ficou com 2 no final porque eu tenho duas vezes esse padrão ocorrendo. Por exemplo, se eu tivesse aqui, eu também tinha a mesma coisa, né? Para esse pixel, se eu ando uma linha para baixo, duas colunas para a direita, eu tenho o valor 2 também. Então esse padrão ocorre duas vezes na minha imagem. Aqui a gente consegue ver, então, valores maiores nessa matriz indicam padrões que ocorrem com maior frequência na minha imagem. Então, se sistematicamente um certo nível de intensidade ocorre juntamente com outro nível de intensidade, dado o deslocamento,
eu vou ter valores altos na minha matriz de concorrência para aquele padrão. E aí a gente já consegue ver, né? Se eu tenho uma certa textura típica na minha imagem, que tem um padrão de variação característico, esse padrão vai tender a aparecer nessa matriz de concorrência como um valor alto. E é claro, vai depender muito do deslocamento que eu estou usando. Se eu usar um deslocamento que é coerente com a textura que eu tenho na minha imagem, eu vou conseguir encontrar esse padrão. Mas dependendo do deslocamento, eu posso acabar não encontrando, porque eu estou analisando, por exemplo, em outro ângulo ou uma outra escala ao qual ocorre o meu padrão. Bom, e aqui só para completar a criação da matriz de concorrência, lembrando, nós temos todos os pixels válidos aqui como uma contagem. A soma de todos esses valores deu 12. E aí o que a gente faz é dividir cada um desses valores pela soma para ter uma interpretação de probabilidade. Então a minha matriz final vai ser essa matriz aqui. E lembrando, a interpretação que a gente pode ter dessa matriz é isso daqui, né? Então, dado que eu encontrei, por exemplo, dado que eu estou em um pixel de intensidade 1, qual a probabilidade de encontrar um pixel de intensidade 2 após fazer esse deslocamento? Não é exatamente essa probabilidade condicional, né? Mas é uma aproximação dessa ideia, né? Se eu tenho um valor alto aqui, é porque eu tenho uma alta chance de encontrar o valor 2 após fazer esse deslocamento. Tendo definida a matriz de LCM, o que a gente pode fazer agora é definir vários descritores, várias medidas calculadas sobre essa matriz de LCM para poder caracterizar a imagem. Por exemplo, uma dessas medidas pode ser a máxima probabilidade. A máxima probabilidade pode ser calculada como o maior valor da minha matriz. Então, como a gente viu, um padrão que ocorre bastante na minha imagem, ele vai ter um alto valor na GLCM. Se eu olhar o máximo desse valor, eu vou ver, eu posso identificar o quão texturizado, digamos assim, está a minha imagem. Porque se esse valor máximo de PJ for baixo, é um indicativo que, na verdade, minha imagem não tem uma textura muito bem definida. Tem variações ali que não são muito claras. Já se eu tenho um valor bem alto dessa probabilidade, é porque existe uma textura ali bem específica e um certo deslocamento. Bom, tem várias outras propriedades que podem ser medidas, a gente não vai entrar em detalhes nelas, mas, por exemplo, a ideia de contraste, em que nós olhamos o I e J aqui indicam a intensidade do pixel, então I é uma intensidade, J é uma outra intensidade, que são linhas e colunas da matriz de LCM, aqui, né? São intensidades, e o P e J é a probabilidade. Então, essencialmente isso aqui, eu estou pegando a diferença entre as intensidades dos meus pixels ponderados pela probabilidade. Então, se P é baixo, é porque eles não co-ocorrem, né? Então, isso aqui vai ser baixo. Já se P é alto, eu vou verificar qual a diferença de intensidade entre esses pixels. Isso vai dar uma ideia de contraste, né? Se esse valor resultante for alto, é porque, em geral, eu tenho bastante contraste entre os pixels para aquele deslocamento específico. Isso é importante lembrar, né? Tudo isso é calculado para um deslocamento específico que foi realizado. Aí tem outras questões de uniformidade, para ver o quão uniformes são os valores, enfim, nós não vamos entrar em muitos detalhes nessas propriedades. Mas é importante saber que elas são bem comuns de serem aplicadas sobre a matriz de concorrência, e a gente até vai implementar algumas delas na aula prática, mas nós só não vamos entrar muito em detalhes no significado delas. Mas, em geral, elas têm essa ideia de ver o quão uniforme ou quão contrastante é a textura da minha imagem ou do meu objeto. Bom, é importante lembrar que dessa forma que a gente define a matriz de concorrência, ela é global, certo? Para uma dada imagem, eu tenho lá uma imagem, essa imagem vai gerar uma matriz de concorrência de LCM. Então, ela vai gerar essa matriz de concorrência. Ou seja, se eu medir, por exemplo, aquela propriedade de contraste da minha matriz, eu vou ter um único valor para toda a imagem, certo? Então, se eu fizer aquela medida ou tirar o máximo das probabilidades, eu vou ter um único valor para toda essa imagem associada a ela.
Agora, como nós já vimos sobre descritores de formas binárias, nós podemos também analisar algumas ideias dos descritores de textura. Que tipos de invariâncias esses descritores têm? Nós vemos pela definição da GLCM que ah, as propriedades dessa matriz elas são aproximadamente invariantes à translação da imagem. Ou seja, se eu tenho uma certa imagem aqui, e aí eu tenho uma outra imagem que na verdade tem o objeto aqui transladado em relação a ela, ou seja, o objeto aqui está um pouco mais para a direita na imagem aqui à direita, né? Então houve uma translação do objeto, a GLCM não vai mudar muito. Eu tenho ainda, como eu tenho a mesma textura, eu vou ter uma matriz muito parecida, porque eu tenho relações de pixels parecidas ainda, né? Então, a matriz de LCM ela é aproximadamente invariante à translação de um objeto na imagem. Por outro lado, ela não é invariante à rotação. Se eu tenho o meu objeto e eu rotacionei ele, para um dado deslocamento, digamos que eu defini o meu deslocamento como sendo, por exemplo, 0 linhas e 10 colunas. Então eu vou olhar para um dado pixel, ou eu vou olhar na mesma linha, só que 10 colunas para a direita. E aí eu vou criar GLCM com isso. Né? Nessa imagem aqui eu vou obter um certo padrão. Nessa outra imagem eu vou obter um padrão bem diferente quando eu olhar 10 pixels para a direita. Porque a minha textura aqui está numa direção diferente. Então eu vou ter um padrão diferente na minha matriz. Uma forma de tratar esse tipo de invariância e rotação é definir diferentes deslocamentos. Então eu olho não só, por exemplo, na linha 0 linhas 10 colunas, mas eu olho também 10 linhas 0 colunas, menos 10 linhas 0 colunas e assim por diante. Né? Eu posso definir que eu vou olhar em vários deslocamentos e caracterizar minha matriz nesses diferentes deslocamentos. E aí, caso minha imagem esteja rotacionada, de repente eu posso encontrar de novo o padrão de textura que eu tenho na imagem. A GLCM também não é invariante à escala, a mudanças de escala. Ou seja, se eu tenho o meu objeto aqui e de repente eu tenho uma outra imagem com o mesmo objeto, só que uma magnificação do objeto, né? Eu estou olhando mais de perto o meu objeto, também a minha GLCM vai tender a resultar em valores distintos. Porque se eu definir um certo deslocamento, eu estou olhando essa textura numa certa escala. Se eu olhar se eu olhar mais de perto o meu objeto, só que eu usar o mesmo deslocamento, eu vou estar obtendo valores distintos. Então ela não é invariante à escala. Com isso, uma forma também de tentar tratar esse tipo de problema e analisar de forma mais completa essa imagem é definir deslocamentos que possuem diferentes escalas. Então eu olho, por exemplo, para um dado pixel de referência, eu olho 3 colunas para a direita, mas eu também olho, eu construo uma matriz olhando 3 colunas para a direita, eu também construo uma outra matriz olhando 5 colunas para a direita, construo uma outra matriz olhando 10 colunas para a direita, e assim por diante. Né? Até, por exemplo, construir uma matriz olhando 50 colunas para a direita. Com isso, eu vou ter várias matrizes de LCM, olhando a minha imagem em várias escalas, e eu posso caracterizar da mesma forma que a gente fez lá, por exemplo, com pirâmides de imagem, eu posso caracterizar minha imagem em várias escalas e encontrar, por exemplo, o maior valor em todas as escalas para ver se existe alguma textura específica na minha imagem. Uma outra estratégia seria justamente usar o mesmo deslocamento, mas aplicar a matriz de LCM em todos os níveis de uma pirâmide da imagem. Então eu poderia diminuir essa imagem por 2 nas linhas e colunas e aplicar o mesmo deslocamento, e assim por diante. São duas coisas que podem ser feitas. No caso de LCM é mais comum nós definirmos vários deslocamentos a serem analisados e aí de alguma forma combinar essa análise usando vários deslocamentos. Nós vamos ver na prática como construir essa matriz a partir de uma dada imagem. Vai estar nesse notebook, Gray Level Concurrency Matrix. E nós vamos também ver na aula prática uma outra forma de usar a GLCM para segmentar uma dada imagem. Porque, como eu acabei de comentar, o que a gente viu dado uma imagem, nós geramos uma matriz de LCM específica e usamos propriedades dessa matriz para caracterizar essa imagem. Mas eu posso querer analisar essa imagem por partes, porque objetos em uma imagem, eles em geral estão definidos em uma parte da minha imagem, não na minha imagem toda, né?
Pode ser que eu quero caracterizar texturas em diferentes locais da minha imagem. Para isso, o que pode ser feito é dividir a minha imagem em regiões e aplicar GLCM para cada região dessa imagem. Então, por exemplo, aqui eu tinha a minha imagem original e essa grade vermelha indica que eu dividi minha imagem em 9 regiões distintas. E aí, se eu aplicar GLCM em cada uma dessas regiões, eu vou estar também encontrando um padrão de textura em cada região da minha imagem. E aí eu posso, por exemplo, usando características da matriz GLCM, tentar segmentar um objeto possuindo uma textura específica. Ou seja, se eu sei que eu estou buscando um certo objeto que está lá, por exemplo, digamos que eu tenho um objeto que está nessa região aqui da minha imagem, né? E ele possui uma textura bem específica. Eu sei que ele tem uma certa variação vertical e uma certa variação horizontal. Eu posso aplicar minha GLCM em cada região, eu vou ter propriedades associadas a cada uma dessas regiões, eu posso usar essas propriedades para dizer, ok, eu sei que meu objeto está nessa região, nessa região e nessa região, e nessas outras regiões ele não está, não há o objeto que eu estou buscando. Com isso eu posso definir uma imagem binária, onde ela vai ser 0 nessa região que eu desenhei azul aqui, e vai ser 1 nessa região que eu desenhei verde. Então dá para ver que eu vou ter uma segmentação um pouco grosseira aqui, um pouco não tão boa do objeto, mas eu vou ter uma certa segmentação aproximada da localização do meu objeto se eu analisar a textura da minha imagem por partes. E é claro, se eu quiser melhorar essa aproximação da segmentação, eu posso dividir minha imagem em regiões menores. Mas só tem que tomar cuidado para a região não ser muito pequena, porque aí a GLCM ela vai ter muito pouco dado. Né? Se eu construir uma matrizinha aqui, por exemplo, que é uma regiãozinha 2x2, o GLCM não vai ter significado nenhum, porque eu estou olhando só 4 pixels. Né? Tem que tomar cuidado, então, eu tenho que ter uma região que tenha um tamanho suficientemente grande, mas não pode ser muito grande. Se for muito grande essa região, eu não vou conseguir segmentar bem o meu objeto. Bom, essa análise local, então, de textura, ela pode ser feita da seguinte forma. Tem várias formas, mas uma delas é essa daqui. Em uma certa imagem de tamanho n por n, possuindo texturas diferentes, não necessariamente duas, né, possuindo algumas texturas diferentes, nós podemos subdividir a imagem em regiões de tamanho R por R. Nós calculamos a GLCM para cada uma dessas regiões, e aí nós podemos criar uma nova propriedade de tamanho, ou melhor, desculpa, nós podemos criar uma nova imagem de tamanho n sobre r, e essa imagem pode ser binária, indicando as regiões em que meu objeto possui uma textura específica e regiões que ele não possui aquela textura. Ok? A gente vai ver um exemplo desse processo, acho que vai ficar bem mais claro quando nós vermos de forma prática como fazer isso, mas essencialmente o resumo da história é: calcula a GLCM em diferentes partes de uma imagem, aplica uma certa medida sobre a matriz de LCM, por exemplo, aquela medida de contraste que a gente viu, e aí lineariza essa medida, essa propriedade, para definir uma imagem binária, identificando um objeto com certa textura. Bom, e é claro que essa segmentação usando a textura de um objeto, ela pode ser muito mais poderosa do que a segmentação usando um limiar simples. Então, por exemplo, se eu tenho a minha imagem original aqui com um objeto e um certo ruído dentro dele, nós já vimos que aplicar um limiar nesse objeto vai tender a gerar essa imagem resultado, onde o objeto não foi bem segmentado. É claro que nesse caso nós poderíamos suavizar o objeto, ou também aplicar uma operação de fechamento nessa imagem binária para recuperar o objeto, né? Mas uma alternativa é analisar a textura dessa imagem e de alguma forma usar essa análise de textura para linearizar a minha imagem. Então, se eu tiver lá um descritor que vai dar um valor alto em regiões de variação de uma certa textura aqui no meu objeto, e ele vai dar um valor baixo em regiões em que eu não tenho aquela textura, eu posso linearizar esse descritor, esse valor que eu estou obtendo, para identificar o meu objeto na imagem. Nós vamos ver o exemplo dessa operação na seção 3 desse notebook do Gray Level Co-Occurrence Matrix. Uma outra técnica mais recente do que a GLCM para caracterizar textura em imagens
é a chamada Local Binary Patterns, ou LBP. Essa é uma técnica bem popular também e funciona muito bem em muitos casos. Há uma pequena diferença em relação à GLCM é que, apesar de ser uma técnica que também está analisando a textura de objetos, ela é mais usada na ideia de classificação de imagens. Ou seja, na GLCM o que nós vimos é que nós tínhamos uma certa imagem, nós tínhamos um objeto ali e a gente quer gerar uma nova imagem binária identificando a região do meu objeto, certo? Ou seja, eu tinha um objeto com uma certa textura aqui, vou desenhar como ele tem uma certa textura específica aqui, e eu quero gerar uma nova imagem binária com a região do meu objeto. O LBP ele é mais usado na tarefa de classificação de imagens, com a ideia que eu tenho um certo conjunto de imagens pertencente a uma certa classe. Por exemplo, eu tenho imagens de cachorros nessa coluna e eu tenho imagens também de algum outro animal, por exemplo, gatos, nessa outra coluna aqui. E eu quero, de alguma forma, definir propriedades para essas imagens da esquerda que são diferentes dessas imagens da direita. Por quê? Para poder classificar imagens. Se eu descobrir alguma forma de caracterizar essas imagens da esquerda que dão valores diferentes do que as imagens da direita, eu posso usar essa forma que eu criei para classificar novas imagens que vão ser apresentadas para mim. A gente vai ver isso com mais detalhes na semana que vem sobre classificação de imagens, mas só para dar uma geral pelo problema aqui, o problema é esse, é classificar uma imagem para identificar qual objeto pertence àquela imagem. O LBP, então, a ideia dele é você associar a cada imagem um certo conjunto de valores. Então, a uma dada imagem, você associa um vetor de valores. Por exemplo, por padrão, o LBP a gente costuma associar 256 valores. A gente vai ver por quê mais para frente. Mas nós temos um vetor de 256 valores que caracterizam essa imagem específica. E aí nós temos também um vetor de 256 valores que caracterizam essa imagem. 256 valores para essa imagem, assim por diante. E aí nós podemos comparar os vetores associados a cada imagem para realizar a classificação dessas imagens. Como que o LBP funciona? A ideia do LBP é a seguinte. Para uma dada imagem de entrada, nós vamos analisar um certo pixel de referência. Por exemplo, esse cara aqui com o valor 4. Então, nós vamos ter uma região no entorno desse pixel. No caso aqui, a gente vai pegar só os vizinhos imediatos, mas poderia ser uma região maior. Né? Nós vamos pegar os vizinhos imediatos, que é esses caras aqui. Essa regiãozinha 3x3. O que a gente faz? Nós comparamos o valor do pixel de referência com cada vizinho. Se o vizinho for menor do que o valor de referência, ele passa a ter o valor 0. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o valor 4 na minha referência. O vizinho de cima ele tem o valor 1, que é menor do que 4. Então, ele passa a ser 0. O vizinho aqui da direita em cima, ele tem o valor 5, que é maior do que 4. Então, ele passa a ser 1. O vizinho da direita é menor, ele passa a ser 0. Aquele é maior, passa a ser 1, e assim por diante. Então, nós verificamos se o valor é maior ou menor do que a referência, e aí ele vira 0 ou 1. Se for igual, aí a gente define qual o melhor, né? Mas, assim, o melhor, dizendo, não tem o melhor, mas nós definimos, por exemplo, se for igual, vai ganhar o valor 1 também. E aí nós temos, então, uma vizinhança aqui com valores binários, né? Zeros ou uns, indicando se o vizinho é maior ou menor do que o pixel de referência ali que a gente está olhando naquele momento. E aí, o que nós vamos fazer com essa vizinhança obtida? Nós vamos inicialmente enumerar os vizinhos do meu pixel de referência. Da mesma forma que nós fizemos lá, por exemplo, na identificação de contorno paramétrico. Eu vou dizer, dado o meu pixel de referência aqui, o pixel em cima dele vai ter o índice 0, aí o próximo vai ter o índice 1, andando em sentido horário aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho meus 8 vizinhos aqui enumerados. E o que a gente vai fazer é gerar um número binário a partir desses 8 vizinhos. Começando do índice 0 aqui, vai ser o menos significativo, né? Então eu vou começar por o 0 aqui, depois o 1, na ordem. Então, conforme eu vou andando em 0, 1, 2, 3, eu começo aqui da direita para a esquerda, né?
Então eu vou ter o valor 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, terminando aqui no sétimo. Ou seja, a minha vizinhança, depois de fazer aquele processo de verificar se é maior ou menor que o pixel de referência, minha vizinhança define o número binário, nesse caso aqui o número 92. E aí eu vou lá na minha imagem, na posição do pixel que eu estava olhando, que era esse de valor 4 aqui, eu coloco o número 92. Então veja que é um truquezinho bem interessante para caracterizar a textura ao redor desse pixel, né? Eu verifiquei se ele era maior ou menor do que os valores vizinhos, isso deu um número binário que eu transformei para um inteiro e coloquei ali o valor no lugar do meu número 4, na minha nova imagem. Né? Esse processo é repetido para todos os pixels que eu quero analisar. Né? E aí, de novo, eu tenho aquela escolha se eu analiso pixels na borda ou não. Se eu quiser analisar os pixels na borda, eu tenho que de alguma forma preencher a borda da minha imagem. Nesse caso aqui, vamos considerar que nós não vamos analisar os pixels de borda. Então a imagem final ela vai ser menor que a original. Né? E ela vai conter os valores da minha análise. Por exemplo, aqui eu tenho o valor 0, por quê? Porque o valor 7 ele é um valor alto e todos os vizinhos dele têm um valor mais baixo que ele. Então vai dar o valor 0 mesmo. O valor 255 é obtido aqui porque o valor nessa posição é 0 e todos os vizinhos dele são maiores, então vai dar tudo 1. E aí eu vou ter o maior número que eu consigo aqui representar, que é o 255. Então eu vou ter essa imagem. E o interessante dessa imagem é que ela define justamente o padrão de relação para cada pixel e os vizinhos dele. Então, como a gente viu aqui, se ele é maior do que todos os vizinhos, vai dar o valor 0. Se ele é menor, vai dar o valor 255. Se ele é maior que, por exemplo, o pixel de cima e de baixo, mas menor que o pixel da esquerda e da direita, vai dar um número específico também. Então, cada um desses padrões que eu posso ter da vizinhança do meu pixel vai dar um número inteiro diferente nessa imagem aqui. E aí, o que a gente faz? Dada essa imagem dos números inteiros que foram obtidos, nós calculamos o histograma dessa imagem. E o histograma ele vai ser calculado utilizando exatamente 256 caixas, que são os valores possíveis aqui. Eu tenho valores de 0 até 255, então eu basicamente conto quantos valores zeros eu tenho, quantos valores uns, quantos valores 2 e assim por diante até 255. Ok? Então, nós podemos ver que esse histograma que vai ser gerado, né, vai ter lá um histograma que vai ser gerado aqui com umas caixinhas aqui, né? Eu não vou desenhar as caixinhas, mas vão ser caixinhas esse histograma. E, por exemplo, uma dada caixa, por exemplo, a caixa 5, ela vai representar o número de pixels na minha imagem que tem exatamente essa vizinhança aqui. Ou seja, em que o vizinho de cima vai ser maior que o de referência e o vizinho à direita também vai ser maior que o de referência. E todos os outros vão ser menores do que o de referência. Ou seja, o de referência vai ser maior do que os demais. Então, um dado número binário aqui vai indicar quantas vezes aquele padrão, ou melhor, o número binário vai indicar o padrão simplesmente. O valor na caixinha do histograma vai indicar quantas vezes aquele padrão de vizinhança específico ocorreu na minha imagem. E aí, esses 256 valores no meu histograma, eles podem ser usados para caracterizar a minha imagem. Então, como eu mostrei lá em cima, a gente vai ter uma imagem. Foi calculado uma nova imagem para indicando lá os padrões de vizinhança que eu tenho. E no final, eu tenho um vetor de 256 elementos aqui, caracterizando a textura da minha imagem. E tendo um vetor de valores, eu posso comparar as minhas imagens. Então, se o vetor para uma dada imagem é parecido com o vetor para uma outra imagem, significa que essas duas imagens têm características parecidas. Se o vetor for diferente, é porque as imagens tendem a ser bem diferentes. Ou seja, eu posso usar o meu vetor para comparar e, portanto, para classificar imagens. Bom, e essas foram só duas técnicas bem tradicionais de análise de textura. Existem técnicas bem mais recentes, bem mais poderosas do que essas, né? Mas essas
Elas são simples de definir e bem úteis em muitas situações, mas é importante lembrar que existem várias outras formas de nós analisarmos texturas em imagens, porque texturas são estruturas bem complexas em imagens, né? Elas podem ser bem complexas, então existem várias formas de se caracterizar texturas de imagens. E inclusive de se caracterizar relacionamento entre diferentes texturas, porque muitos objetos eles têm essa característica, né? Eles possuem não só uma única textura, eles possuem um conjunto de texturas específicas que caracterizam aquele objeto. Enfim, é toda uma grande área de processamento digital de imagens, essa análise de textura, e nós vamos ver aí na próxima aula como implementar na prática a técnica do GLCM. Essa técnica do LBP, ela vai ser tema de um dos projetos da disciplina.